Vamos ver agora uma questão de função que caiu na EPICAR em 2009. Olha aqui, ó. Seja f a função real definida por f de x é igual a x2 menos bx mais c. Olha só, rapaz, que maldade. F de x é igual a ax2 menos bx mais c. Por que maldade? É porque tipicamente a gente trabalha com ax2 mais bx mais c, né? E com esse sinal de b trocado você pode se confundir. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como aparece normalmente na expressão da função do segundo grau. Vamos escrever isso aqui, ó. Ax2 mais bx mais c. Eu troquei essas letras minúsculas aqui por letras maiúsculas. E esse b minúsculo, que está com menos, eu troquei por b maiúsculo com mais. E a gente vai trabalhar com isso aqui agora. Uma outra coisa que você podia fazer para não se confundir é, ao invés de chamar de ABC, você podia chamar de MNP, por exemplo. E aqui você ia trabalhar com ABC para isso aqui. Porque todas as fórmulas relacionadas com o trinômio do segundo grau tem a ver com ABC. E se você usar esse B aqui com o sinal trocado, você vai se dar mal. Ok? Então o nosso trinômio tem A, B e C maiúsculos e todo mundo com sinal mais. Aí vai dar tudo certo. Então a primeira coisa que a gente pode descobrir a partir desse gráfico aqui, o A. Na verdade você não tem como descobrir o A, nem o B, nem o C, mas você tem como descobrir quem é positivo e quem é negativo aqui. E é tudo isso o que a questão pede. Ela pede aqui para você tirar conclusões a partir dos sinais dessas expressões. Você tem que saber quem é positivo e quem é negativo aqui para poder fazer essas contas, né? Então, primeira coisa, essa parábola, ela está com a concavidade voltada para baixo. O que quer dizer isso aqui? Quando uma parábola está com a concavidade voltada para baixo, significa que o A é negativo. Então, botei um A com sinal de menos, é? É a mesma coisa que você escrever isso aqui, A menor que zero. Mas eu vou usar o sinal de mais e o sinal de menos para não gerar confusão, tá? Senão fica maior, menor. Então eu vou escrever isso aqui, ó. No rascunho, ninguém vai implicar com você. Eu vou dizer que o A é negativo, tá? Eu estou usando uma simbologia aqui que você pode usar na resolução da questão. É claro que ela, matematicamente, ela é imprecisa, não é assim que se escreve que A é negativo, né? Mas a gente vai usar assim para a gente não se confundir, porque vai ficar muito maior, menor, para lá e para cá. Olha, então esse A aqui é negativo. A é um número negativo. E o C? Eu posso descobrir rapidamente se o C é positivo ou negativo. Como é que a gente descobre o C de uma função do segundo grau? O C, ou seja, o termo independente, é o f de zero. É esse camarada aqui, ó. Quando você faz x igual a zero, o f de x vai dar C, né? Se você tampar o A e o B, ó, vai sobrar só o C. Então, nunca esqueça disso. Isso aí tem que usar nas questões. Então, já que essa parábola corta o eixo y aqui na parte positiva, quer dizer que o C é positivo. Então, vamos escrever assim, ó. C é positivo. Claro, o jeito certo de escrever seria esse. C é maior que zero. E observe que esse A é a mesma coisa que esse A, né? O A maiúsculo é igual ao A minúsculo e o C também é a mesma coisa. Só o B que aparece com o sinal trocado aqui. Agora, e o B? Claro, você tem que descobrir esse aqui ou esse, né? Se você descobrir esse B maiúsculo, você vai descobrir o B minúsculo também. Como é que você faz para descobrir o B, se ele é positivo ou se é negativo? O A da função do segundo grau, ele tem o efeito de virar a parábola
com a concavidade para baixo ou para cima. Esse é o que o A faz na forma da curva. E o C faz o quê? O C manda a curva um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. O C faz esse movimento. Conforme você varia o valor de C, ela vai ficar mais para cima ou para baixo. E o B? O que vai acontecer com o B? O B, ele faz a curva andar para os lados. Na verdade, ela não anda para os lados, ela anda assim. Ela faz tipo uma curva, né? Ela descreve a circunferência, mas ela anda para os lados. Então, o B tem a ver com as raízes. Esse ponto aqui é o X do vértice, né? Esse aqui é o vértice da parábola, esse aqui é o X do vértice. Vamos chamar de X do vértice. E como é que a gente calcula o X do vértice de uma parábola? O X do vértice é a média aritmética das raízes. Então, se você tem as duas raízes da tua função no segundo grau, o X do vértice, quer dizer, o vértice está bem no meio, né? O X do vértice está bem no meio. Então, o X do vértice é igual à média aritmética das raízes. Então, vamos chamar as raízes de x1 e x2. Então, a gente pode escrever assim, x1 mais x2 sobre 2. Certo? E quem é a soma das raízes? Aí tem uma formulinha para isso. Aliás, você tem que saber isso. Relação entre os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau. A soma das raízes é menos B sobre A. Estou colocando B maiúsculo e A maiúsculo na forma geral que eu estou usando essas letras aqui para não confundir com essas letras aqui particularizadas da função do nosso problema. Então, a soma das raízes é menos B sobre A. E tem uma formulinha também para o produto das raízes, né? Só que a gente não vai precisar dela nesse problema. O produto das raízes é o quê? É C sobre A. Então isso aqui vale para qualquer função do segundo grau. Agora, se a gente olhar para esse XV aqui, o X do vértice, a gente observa que o X do vértice é negativo, né? Está na parte negativa do eixo X. Então a gente pode escrever que esse X do vértice é negativo. Ou seja, o X do vértice é isso aqui, ó. É x1 mais x2 sobre 2. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui, x1 mais x2, é a mesma coisa que menos B sobre A. Menos B sobre A. Então a gente vê que esse x do vértice é negativo, ou seja, o menos B sobre A sobre 2, porque é a média, né? A média das raízes, é um camarada negativo. Tá para cá da origem. Então vamos botar assim. Tô mantendo aqui a minha notação maluca, né? De usar menos e mais. Bom, se o menos B sobre A sobre 2 é negativo, quer dizer que o menos B sobre A é negativo, porque o 2 é positivo. Tirei o 2 da jogada, tá? Eu só quero saber se é positivo ou negativo. Agora, o A, eu já não sei o sinal dele. O A maiúsculo é negativo. Então, vamos colocar aqui. Esse A maiúsculo é negativo. Então, você tem menos B dividido por um cara negativo, dá um resultado negativo. Ou seja, esse menos B é um camarada com qual sinal? Positivo. Menos B é positivo, né? Porque aí você está dividindo por um negativo, que você sabe que o A é negativo, e encontrou o resultado negativo. Por que negativo? Porque aqui é negativo. Ou seja, você concluiu que o menos B maiúsculo é positivo. Já que o menos B maiúsculo é positivo, isso significa que o B maiúsculo é o quê? O B maiúsculo é negativo. Então, se menos Bzão é positivo, quer dizer que o Bzão é negativo. Então, a gente coloca aqui, o Bzão é negativo. Agora, o Bzão é o Bzinho com sinal trocado, né? Então, daqui a gente tira que o B minúsculo é positivo. B minúsculo é um número positivo. Claro, ele está com sinal menos na frente, mas o B minúsculo sozinho, como aparece aqui nessas expressões, é um camarada positivo. O A maiúsculo é a mesma coisa que o A minúsculo. Então a gente tem que o A minúsculo
é negativo e a gente tem que o C minúsculo é positivo. Então esses são os sinais de A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Eles são negativo, positivo, positivo. Com essa informação você consegue calcular o sinal dessas expressões e saber quem é positivo e quem é negativo aqui. Olha só, essa letra A. Quanto é que dá essa expressão? Positivo ou negativo? Vamos lá. O A minúsculo é negativo. O B minúsculo é positivo. Você está multiplicando. O C ao quadrado é positivo. C ao quadrado sempre é positivo, né? Nunca dá zero. É um camarada positivo aqui. Bom, então essa expressão dá o quê? Negativo vezes positivo vezes positivo. Isso aqui dá o quê? Dá negativo. E aqui ele está dizendo que é negativo, menor que zero, certo? Então isso aqui realmente é negativo. Então isso aqui está verdadeiro. Essa certa? Não, ele quer saber qual é a incorreta. Então tem 3 corretas e uma incorreta aí. Vamos ver essa letra B aqui. Essa letra B tem AB2 sobre C. AB2 sobre C, o A é negativo. B ao quadrado é sempre positivo. E sobre C, o C é positivo. Então você está dividindo por um cara positivo. Então isso aqui vai dar negativo dividido por positivo, que dá negativo. E ele está dizendo que é realmente negativo, né? Realmente deu negativo no nosso cálculo. Então isso aqui está certo também. Essa outra aqui, letra C. A2 mais BC. A2 mais BC, olha só. A2 é um camarada positivo, né? Todo quadrado é positivo. E você está somando com BC. BC é o produto de 2 positivos. Então vai dar positivo. Então olha só, você está somando um número positivo com outro número positivo. Isso vai dar um resultado positivo. Então isso aqui é verdadeiro. Isso aqui realmente é positivo. Realmente é positivo. Então essa é verdadeira também. Então a falsa deve ser essa, né? Vamos ver se é mesmo? Letra D. BC menos A é negativo. BC. BC é positivo vezes positivo. Positivo vezes positivo. Multipliquei 2 positivos e encontrei aqui um camarada positivo. Menos A, olha, A é um número negativo, só que você tem menos A, então ele vai virar positivo. Então você está somando um camarada positivo com outro camarada que é positivo, né? Menos A é positivo. Isso dá como resultado um número positivo. Entretanto, ele está dizendo aqui que é menor do que zero, que é negativo. Isso aqui está errado, não é. Não é negativo, é positivo. Então, isso aqui é falso. Então, a alternativa incorreta é essa aqui, ó. Letra D de delta.